e qualificáveis por quem dentro do partido, nomeadamente ao nível das comissões políticas distritais, tiver que fazer a indicação dos nomes que julga deverem merecer a inclusão nas listas do PSD. E quem não subscrever, ou pelo menos não aceitar estas condições, o que é que acontece? Não há aceitação de condições. Como vê, há apenas a aceitação de um compromisso que, aliás, foi sempre prática no Partido Social Democrata. Há claramente definição de condições que devem ser reconhecidas nos candidatos para que integrem as listas. Qual a posição do PSD, qual vai ser a estratégia perante os independentes? Olha, foi uma matéria que vários oradores durante a manhã se referiram e todos dentro de uma tónica que, aliás, não podia ser outra, que é aquilo que foi, em sede própria, definido a quando do Conselho do Congresso do Partido em abril do ano passado, em que claramente foi aprovado que não excluímos a possibilidade de abrirmos as nossas listas a outros como independentes, desde que tal possa contribuir para potenciar a nossa vitória. Deste Conselho Nacional saiu também uma recomendação no sentido do PSD assegurar de uma forma adequada a participação de mulheres nas listas de candidatos a deputados. Outra recomendação hoje avançada deve evitar-se, tanto quanto possível, candidaturas que conduzam à acumulação do exercício da função de deputado com o de outros cargos públicos. Temas como a recente mensagem de Mário Soares e os nomes dos candidatos a deputados não foram discutidos neste Conselho Nacional do PSD. O líder do Partido Socialista aproveitou este domingo para se referir aos problemas que mais afetam a juventude portuguesa. Jorge Sampaio deslocou-se a Troia, onde participou na conferência organizada pela Juventude Socialista Para Onde Vais, Portugal. Encontro esta tarde entre o secretário-geral do Partido Socialista e a juventude do seu partido. O local escolhido foi um restaurante na Península de Troia. A descontração da hora do almoço foi o pretexto para o convívio entre Jorge Sampaio e a Juventude Socialista, que está reunida para uma conferência este fim de semana. A conferência, subordinada ao tema Para Onde Vais, Portugal, é um dos assuntos fortes da pré-campanha dos socialistas e procura questionar os problemas por que passa a juventude no nosso país. A reunião termina amanhã e só nessa altura serão divulgadas as conclusões dos trabalhos. O que ficou desde já divulgado foi a mudança do tom para esta pré-campanha. Resta agora saber se esta animação vai manter-se até às eleições de outubro. Jeito para cantar não falta ao dirigente socialista. Pode ser este um dos trunfos para um novo relacionamento entre a classe política e a juventude. Fica a expectativa da resposta dos outros partidos. Posta de parte a animação, veio o discurso político. Sampaio afirmou estar preocupado com os problemas dos jovens e que tem soluções, mas a juventude tem de ser ela própria a lutar pelos seus interesses. O que eu vim aqui fundamentalmente dizer é que não é possível fazer o futuro de Portugal sem a iniciativa e a criatividade dos jovens. E que o meu governo terá como prioridade absoluta fazer o futuro com os jovens, com a sua iniciativa e com a sua capacidade. E, portanto, no fundo, foi um pouco ao contrário do que eu vim aqui fazer, foi receber deles o estímulo da sua iniciativa e da sua capacidade e dizer-lhes que estamos abertos para, com eles, e não usando-os, mas com eles, fazer o futuro de Portugal. E neste Jornal de Domingo há também espaço para o desporto. Em Lisboa, a Lígia acompanhou ao longo do dia os diversos acontecimentos desportivos. Boa noite, Lígia. Que novidades aqui há por aí? Boa noite, Dina. Começamos pelo Open de França em ténis. O norte-americano Jim Courier venceu hoje o torneio de singulares masculinos de Roland Garros, ao derrotar na final o seu compatriota André Agassi por 3-2. Uma vitória que parece vir assim confirmar o destino de Courier, não perder nunca uma prova quando alcança o encontro decisivo. Pela primeira vez desde 1954, a final de Roland Garros opôs dos norte-americanos André Agassi e Jim Courier. No encontro algo prejudicado pela chuva, que obrigou mesmo a 2 interrupções, Agassi, cabeça de série número 4, apresentava-se como favorito. Finalista pela segunda vez consecutiva, o quarto jogador do mundo começou da melhor maneira. Venceu o primeiro set sem grandes dificuldades por 6-3 e na segunda partida chegou a dispor de uma vantagem de 3-1. Jim Courier reagiu e, após uma excelente recuperação, acabou por ganhar por 6-4, estabelecendo o empate em sets. A reação de Agassi não se fez esperar e na terceira partida impôs facilmente por 6-2. No quarto set, a vitória coube novamente a Courier por 6-1. Nova igualdade e a emoção a crescer no estádio parisiense.
Com ambos os tenistas a acusarem o cansaço de quase 3 horas de jogo, o quinto set foi uma verdadeira guerra de nervos. O equilíbrio manteve-se até ao 9º jogo, em altura em que Courier quebrou pela segunda vez consecutiva o serviço do seu adversário. Fez o 5-4 e fechou com chave de ouro, ganhando o primeiro match point de que dispôs com um as. Jim Courier arrebatou assim pela primeira vez na sua carreira o título de um grande torneio do Grand Slam, um triunfo que vem premiar a grande evolução do norte-americano esta temporada. Antes de Roland Garros, Courier já tinha ganho 2 importantes provas do circuito ATP Indian Wells e Key Biscayne. A equipa suíça do Grasshopper sagrou-se pela segunda vez consecutiva campeã de futebol do seu país. Um título que só ficou decidido na derradeira jornada com a vitória do conjunto de Zurique sobre o Sion por 3-2. O empate a 0 ao intervalo não fazia prever um segundo tempo tão movimentado, mas o golo marcado por Sauter aos 2 minutos iria alterar a forma calculista como as duas equipas estavam a enfrentar o desafio. A vantagem do Grasshopper durou apenas 7 minutos. Então, um indiscutível derrube na grande área deu origem a uma grande penalidade que o argentino Gabriel Calderón transformou no golo do empate. Um remate efetuado para a esquerda do guarda-redes. Ainda que o empate lhe fosse favorável, o clube de Zurique retomou a iniciativa de jogo e uma bem delineada jogada pelo flanco esquerdo proporcionaria o 2-1, uma primeira defesa e depois a imparável recarga, festejada de uma forma pouco comum. A parte final do encontro foi verdadeiramente emocionante. Aos 75 minutos, o Sion chegou de novo à igualdade com este gol de Strudel marcado à meia volta. Mas a vitória no campeonato 90-91 por parte do Grasshopper, termo que em português significa gafanhotos, ficou definitivamente assegurada com o gol de Vicente aos 84 minutos.